Súmula número 321 do TST. Decisão administrativa. Recurso. Cancelada. Súmula número 322 do TST. Diferenças salariais. Planos econômicos. Limite. Os reajustes salariais decorrentes dos chamados gatilhos e URPs, previstos legalmente como antecipação, são devidos tão somente até a database de cada categoria. Súmula número 323 do TST. O RP de abril e maio de 1988. Decreto-Lei nº 2425 de 1988. Cancelamento mantido. Súmula número 324 do TST. Horas e itinério. Enunciado número 90. Insuficiência de transporte público. Cancelada em decorrência da sua incorporação à nova redação da súmula número 90. Súmula número 325 do TST. Horas e itinério. Enunciado número 90. Remuneração em relação a trecho não servido por transporte público, cancelada em decorrência da sua incorporação à nova redação da súmula número 90. Súmula número 326 do TST. Complementação de aposentadoria. Prescrição total. A pretensão à complementação de aposentadoria jamais recebida prescreve em 2 anos contados da cessação do contrato de trabalho. Súmula número 327 do TST. Complementação de aposentadoria. Diferenças. Prescrição parcial. A pretensão a diferenças de complementação de aposentadoria sujeita-se à prescrição parcial e quinquenal, salvo seu pretenso direito decorrer de verbas não recebidas no curso da relação de emprego, e já alcançadas pela prescrição, à época da propositura da ação. Súmula número 328 do TST. Férias. Terço constitucional. O pagamento das férias integrais ou proporcionais, gozadas ou não, na vigência da Constituição Federal de 1988, sujeita-se ao acréscimo do terço previsto no respectivo artigo 7º, inciso 17. Súmula número 329 do TST. Honorários advocatícios. Artigo 133 da Constituição Federal de 1988. Mesmo após a promulgação da Constituição Federal de 1988, permanece válido o entendimento consubstanciado na súmula número 219 do Tribunal Superior do Trabalho. Súmula número 330 do TST. Quitação. Validade. A quitação passada pelo empregado, com assistência de entidade sindical de sua categoria, ao empregador, com observância dos requisitos exigidos nos parágrafos do artigo 477 da CLT, tem eficácia liberatória em relação às parcelas expressamente consignadas no recibo, salvo se oposta ressalva expressa e especificada ao valor dado à parcela, ou parcelas impugnadas. A quitação não abrange parcelas não consignadas no recibo de quitação, e, consequentemente, seus reflexos em outras parcelas, ainda que estas constem desse recibo. 2. Quanto a direitos que deveriam ter sido satisfeitos durante a vigência do contrato de trabalho, a quitação é válida em relação ao período expressamente consignado no recibo de quitação. Súmula número 331 do TST. Contrato de prestação de serviços. Legalidade. 1. A contratação de trabalhadores por empresa interposta é ilegal, formando-se o vínculo diretamente com o tomador dos serviços, salvo no caso de trabalho temporário. Lei nº 6.019, de 03.01, de 1974. 2. A contratação irregular de trabalhador, mediante empresa interposta, não gera vínculo de emprego com os órgãos da administração pública direta, indireta ou fundacional. Artigo 37, 2, da Constituição Federal de 1988. 3. Não forma vínculo de emprego com o tomador a contratação de serviços de vigilância. Lei nº 7.102, de 20.06 de 1983, e de conservação e limpeza, bem como a de serviços especializados ligados à atividade meio do tomador, desde que inexistente a pessoalidade e a subordinação direta. 4. O inadimplemento das obrigações trabalhistas por parte do empregador implica a responsabilidade subsidiária do tomador dos serviços quanto àquelas obrigações, desde que haja participado da relação processual e conste também do título executivo judicial. 5.
Os entes integrantes da administração pública direta e indireta respondem subsidiariamente, nas mesmas condições do item 4, caso evidenciada sua conduta culposa no cumprimento das obrigações da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, especialmente na fiscalização do cumprimento das obrigações contratuais e legais da prestadora de serviço como empregadora. A aludida responsabilidade não decorre de mero inadimplemento das obrigações trabalhistas assumidas pela empresa regularmente contratada. 6. A responsabilidade subsidiária do tomador de serviços abrange todas as verbas decorrentes da condenação referentes ao período da prestação laboral. Súmula número 332 do TST. Complementação de aposentadoria. Petrobras. Manual de pessoal. Norma programática. As normas relativas à complementação de aposentadoria, inseridas no Manual de Pessoal da Petrobras, têm caráter meramente programático, delas não resultando direito à referida complementação. Súmula número 333 do TST. Recursos de revista. Conhecimento, alterada. Não ensejam recurso de revista decisões superadas por iterativa, notória e atual jurisprudência do Tribunal Superior do Trabalho. Súmula número 334 do TST. Competência. Ação de cumprimento. Sindicato. Desconto assistencial cancelamento mantido. Súmula número 335 do TST. Embargos para a seção especializada em dissídios individuais contra decisão em agravo de instrumento oposto a despacho denegatório de recurso de revista. Cancelada. Súmula número 336 do TST. Constitucionalidade. Parágrafo 2º do artigo 9º do Decreto-Lei nº 1971, de 30 de novembro de 1982. É constitucional o parágrafo 2º do artigo 9º do Decreto-Lei nº 1971, de 30.11 de 1982, com a redação dada pelo Decreto-Lei nº 2100, de 28.12 de 1983. Súmula número 337 do TST. Comprovação de divergência jurisprudencial. Recursos de revista e de embargos, incluído o item 5. 1. Para comprovação da divergência justificadora do recurso, é necessário que o recorrente a. Junte certidão ou cópia autenticada do acórdão paradigma, ou cite a fonte oficial, ou o repositório autorizado em que foi publicado, e b. Transcreva, nas razões recursais, as ementas ou trechos dos acórdãos trazidos à configuração do dissídio, demonstrando o conflito de teses que justifique o conhecimento do recurso, ainda que os acórdãos já se encontrem nos autos ou venham a ser juntados com o recurso. 2. A concessão de registro de publicação como repositório autorizado de jurisprudência do TST torna válidas todas as suas edições anteriores. 3. A mera indicação da data de publicação, em fonte oficial, de aresto paradigma é inválida para a comprovação de divergência jurisprudencial, nos termos do item 1, a desta súmula, quando a parte pretende demonstrar o conflito de teses mediante a transcrição de trechos que integram a fundamentação do acórdão divergente, uma vez que só se publicam o dispositivo e a ementa dos acórdãos. 4. É válida para a comprovação da divergência jurisprudencial justificadora do recurso a indicação de aresto extraído de repositório oficial na internet, desde que o recorrente a. Transcreva o trecho divergente, b. Aponte o sítio de onde foi extraído, e c. Decline o número do processo, o órgão prolator do acórdão e a data da respectiva publicação no Diário Eletrônico da Justiça do Trabalho. 5. A existência do código de autenticidade na cópia, em formato PDF, do inteiro teor do aresto paradigma, juntada aos autos, torna-a equivalente ao documento original, e também supre a ausência de indicação da fonte oficial de publicação. Súmula número 338 do TST. Jornada de trabalho. Registro. Ônus da prova. 1. É ônus do empregador que conta com mais de 10 empregados o registro da jornada de trabalho na forma do artigo 74, parágrafo 2º, da CLT. A não apresentação injustificada dos controles de frequência gera presunção relativa de veracidade da jornada de trabalho, a qual pode ser elidida por prova em contrário. 2. A presunção de veracidade da jornada de trabalho, ainda que prevista em instrumento normativo,
pode ser elidida por prova em contrário. 3. Os cartões de ponto que demonstram horários de entrada e saída uniforme são inválidos como meio de prova, invertendo-se o ônus da prova, relativo às horas extras, que passa a ser do empregador, prevalecendo a jornada da inicial se dele não se desincumbir. Súmula número 339 do TST. CIPA. Suplente. Garantia de emprego. Constituição Federal de 1988. 1. O suplente da CIPA goza da garantia de emprego prevista no artigo 10, 2-A, do ADST a partir da promulgação da Constituição Federal de 1988. 2. A estabilidade provisória do cipeiro não constitui vantagem pessoal, mas garantia para as atividades dos membros da CIPA, que somente tem razão de ser quando em atividade a empresa. Extinto o estabelecimento, não se verifica a despedida arbitrária, sendo impossível a reintegração e indevida a indenização do período estabilitário. Súmula número 340 do TST. Comissionista. Horas extras. O empregado, sujeito a controle de horário remunerado à base de comissões, tem direito ao adicional de, no mínimo, 50%, pelo trabalho em horas extras, calculado sobre o valor hora das comissões recebidas no mês, considerando-se como divisor o número de horas efetivamente trabalhadas. Súmula número 341 do TST. Honorários do assistente técnico. A indicação do perito assistente é faculdade da parte, a qual deve responder pelos respectivos honorários, ainda que vencedora no objeto da perícia. Súmula número 342 do TST. Descontos salariais. Artigo 462 da CLT. Descontos salariais efetuados pelo empregador, com autorização prévia e por escrito do empregado, para ser integrado em planos de assistência odontológica, médico-hospitalar, de seguro, de previdência privada, ou de entidade cooperativa, cultural ou recreativo-associativa de seus trabalhadores, em seu benefício e de seus dependentes, não afrontam o disposto no artigo 462 da CLT, salvo se ficar demonstrada a existência de coação ou de outro defeito que vicie o ato jurídico. Súmula número 343 do TST. Bancário. Hora de salário. Cancelada. Súmula número 344 do TST. Salário família. Trabalhador rural. O salário família é devido aos trabalhadores rurais somente após a vigência da Lei nº 8.213, de 24 de julho de 1991. Súmula número 345 do TST. BANDEP. Regulamento Interno de Pessoal, não confere estabilidade aos empregados. O Regulamento Interno de Pessoal, R1P, do Banco do Estado de Pernambuco, BANDEP, na parte que trata de seu regime disciplinar, não confere estabilidade aos seus empregados. Súmula número 346 do TST. Digitador. Intervalos entre a jornada. Aplicação analógica do artigo 72 da CLT. Os digitadores, por aplicação analógica do artigo 72 da CLT, equiparam-se aos trabalhadores nos serviços de mecanografia, datilografia, escrituração ou cálculo, razão pela qual tem direito a intervalos de descanso de 10 minutos a cada 90 de trabalho consecutivo. Súmula número 347 do TST. Horas extras habituais. Apuração. Média física. O cálculo do valor das horas extras habituais, para efeito de reflexos em verbas trabalhistas, observará o número de horas efetivamente prestadas, a ele aplica-se o valor do salário hora da época do pagamento daquelas verbas. Súmula número 348 do TST. Aviso prévio. Concessão na fluência da garantia de emprego. Invalidade. É inválida a concessão do aviso prévio na fluência da garantia de emprego, ante a incompatibilidade dos dois institutos. Súmula número 349 do TST. Acordo de compensação de horário em atividade insalubre, celebrado por acordo coletivo. Validade. Cancelada. Súmula número 350 do TST. Prescrição. Termo inicial. Ação de cumprimento. Sentença normativa. O prazo de prescrição com relação à ação de cumprimento de decisão normativa flui apenas da data de seu trânsito em julgado. Súmula número 351 do TST. Professor. Repouso semanal remunerado. Artigo 7º, parágrafo 2º, da Lei nº 605,
de 05 do 01 de 1949 e artigo 320 da CLT. O professor que recebe salário mensal à base de hora-aula tem direito ao acréscimo de 1/6 a título de repouso semanal remunerado, considerando-se para esse fim o mês de 4 semanas e meia. Súmula número 352 do TST. Custas, prazo para comprovação, cancelamento mantido. Súmula número 353 do TST. Embargos. Agravo. Cabimento. Não cabem embargos para a cessão de dissídios individuais de decisão de turma proferida em agravo, salvo a da decisão que não conhece de agravo de instrumento ou de agravo pela ausência de pressupostos extrínsecos. B. Da decisão que nega provimento a agravo contra a decisão monocrática do relator, em que se proclamou a ausência de pressupostos extrínsecos de agravo de instrumento. C. Para revisão dos pressupostos extrínsecos de admissibilidade do recurso de revista, cuja ausência haja sido declarada originariamente pela turma no julgamento do agravo. D. Para impugnar o conhecimento de agravo de instrumento. E, para impugnar a imposição de multas previstas nos artigos 1021, parágrafo 4º, do CPC de 2015 ou 1026, parágrafo 2º, do CPC de 2015, artigo 538, parágrafo único, do CPC de 1973, ou artigo 557, parágrafo 2º, do CPC de 1973. F. Contra a decisão de turma proferida em agravo em recurso de revista, nos termos do artigo 894, 2, da CLT. Súmula número 354 do TST. Gorjetas. Natureza jurídica. Repercussões. As gorjetas cobradas pelo empregador na nota de serviço, ou oferecidas espontaneamente pelos clientes, integram a remuneração do empregado, não servindo de base de cálculo para as parcelas de aviso prévio, adicional noturno, horas extras e repouso semanal remunerado. Súmula número 355 do TST. CONAB. Estabilidade. Aviso DIRE número 2 de 12 de dezembro de 1984. O aviso DIRE número 2, de 12 de dezembro de 1984, que concedia estabilidade aos empregados da CONAB, não tem eficácia, porque não aprovado pelo Ministério ao qual a empresa se subordina. Súmula número 356 do TST. Alçada recursal. Vinculação ao salário mínimo. O artigo 2º, parágrafo 4º, da Lei nº 5.584, de 26 de junho de 1970, foi recepcionado pela Constituição Federal de 1988, sendo lícita a fixação do valor da alçada com base no salário mínimo. Súmula número 357 do TST. Testemunha. Ação contra a mesma reclamada. Suspeição. Não torna suspeita a testemunha o simples fato de estar litigando ou de ter litigado contra o mesmo empregador. Súmula número 358 do TST. Radiologista. Salário profissional. Lei número 7.394, de 29.10 de 1985. O salário profissional dos técnicos em radiologia é igual a 2 salários mínimos se não a 4. Súmula número 359 do TST. Substituição processual. Ação de cumprimento. Artigo 872, parágrafo único, da CLT. Federação. Legitimidade, cancelada. Súmula número 360 do TST. Turnos ininterruptos de revezamento. Intervalos intrajornada e semanal. A interrupção do trabalho destinada a repouso e alimentação, dentro de cada turno, ou intervalo para repouso semanal, não descaracteriza o turno de revezamento com jornada de 6 horas previsto no artigo 7º, inciso, da Constituição Federal de 1988. Súmula número 361 do TST. Adicional de periculosidade. Eletricitários. Exposição intermitente. O trabalho exercido em condições perigosas, embora de forma intermitente, dá direito ao empregado a receber o adicional de periculosidade de forma integral, porque a Lei nº 7.369, de 20.09 de 1985, não estabeleceu nenhuma proporcionalidade em relação ao seu pagamento. Súmula número 362 do TST. FGTS. Prescrição. 1.
para os casos em que a ciência da lesão ocorreu a partir de 13 de novembro de 2014, é quinquenal a prescrição do direito de reclamar contra o não recolhimento de contribuição para o FGTS, observado o prazo de 2 anos após o término do contrato. 2. Para os casos em que o prazo prescricional já estava em curso em 13 de novembro de 2014, aplica-se o prazo prescricional que se consumar primeiro, 30 anos, contados do termo inicial, ou 5 anos, a partir de 13 de novembro de 2014. Súmula número 363 do TST. Contrato nulo. Efeitos: nova redação. A contratação de servidor público, após a Constituição Federal de 1988, sem prévia aprovação em concurso público, encontra óbice no respectivo artigo 37, 2 e parágrafo 2º, somente lhe conferindo direito ao pagamento da contraprestação pactuada, em relação ao número de horas trabalhadas, respeitado o valor da hora do salário mínimo, e dos valores referentes aos depósitos do FGTS. Súmula número 364 do TST. Adicional de periculosidade. Exposição eventual, permanente e intermitente, inserido o item 2. 1. Tem direito ao adicional de periculosidade o empregado exposto permanentemente ou que, de forma intermitente, sujeita-se a condições de risco indevido apenas quando o contato dá-se de forma eventual, assim considerado fortuito, ou que, sendo habitual, dá-se por tempo extremamente reduzido. 2. Não é válida a cláusula de acordo ou convenção coletiva de trabalho, fixando o adicional de periculosidade em percentual inferior ao estabelecido em lei, e proporcional ao tempo de exposição ao risco, pois tal parcela constitui medida de higiene, saúde e segurança do trabalho, garantida por norma de ordem pública. Artigo 7º, incisos 22 e 23, da Confirei 193, parágrafo 1º, da CLT. Súmula número 365 do TST. Alçada. Ação rescisória e mandado de segurança. Não se aplica a alçada em ação rescisória e em mandado de segurança. Súmula número 366 do TST. Cartão de ponto. Registro. Horas extras. Minutos que antecedem e sucedem a jornada de trabalho. Não serão descontadas nem computadas como jornada extraordinária as variações de horário do registro de ponto, não excedentes de 5 minutos. Observado o limite máximo de 10 minutos diários. Se ultrapassado esse limite, será considerada como extra a totalidade do tempo que exceder a jornada normal, pois configurado o tempo à disposição do empregador, não importando as atividades desenvolvidas pelo empregado ao longo do tempo residual, troca de uniforme, lanche, higiene pessoal, etc. Súmula número 367 do TST. Utilidades: in natura, habitação, energia elétrica, veículo, cigarro, não integração ao salário. A habitação, a energia elétrica e veículo fornecidos pelo empregador ao empregado, quando indispensáveis para a realização do trabalho, não tem natureza salarial, ainda que no caso de veículo, seja ele utilizado pelo empregado também em atividades particulares. 2. O cigarro não se considera salário-utilidade em face de sua nocividade à saúde. Súmula número 368 do TST. Descontos previdenciários. Imposto de renda. Competência. Responsabilidade pelo recolhimento. Forma de cálculo. Fato gerador. A Justiça do Trabalho é competente para determinar o recolhimento das contribuições fiscais. A competência da Justiça do Trabalho, quanto à execução das contribuições previdenciárias, limita-se a sentenças condenatórias em pecúnia que proferir e aos valores, objeto de acordo homologado, que integrem o salário de contribuição. 2. É do empregador a responsabilidade pelo recolhimento das contribuições previdenciárias e fiscais resultantes de crédito do empregado oriundo de condenação judicial. A culpa do empregador pelo inadimplemento das verbas remuneratórias, contudo, não exime a responsabilidade do empregado pelos pagamentos do imposto de renda devido e da contribuição previdenciária que recaia sobre sua cota-parte. 3. Os descontos previdenciários relativos à contribuição do empregado, no caso de ações trabalhistas, devem ser calculados mês a mês, de conformidade com o artigo 276, parágrafo 4º, do Decreto N. Graus 3048 de 1999,
que regulamentou a Lei nº 8.212 de 1991, aplicando-se as alíquotas previstas no artigo 198, observado o limite máximo do salário de contribuição. 4. Considera-se fato gerador das contribuições previdenciárias decorrentes de créditos trabalhistas reconhecidos ou homologados em juízo, para os serviços prestados até 4 de março de 2009, inclusive, o efetivo pagamento das verbas, configurando-se a mora a partir do dia 2 do mês seguinte ao da liquidação, artigo 276, caput, do Decreto nº 3048/1999. Eficácia não retroativa da alteração legislativa promovida pela medida provisória número 449/2008, posteriormente convertida na Lei nº 11.941 de 2009, que deu nova redação ao artigo 43 da Lei nº 8.212 de 91. 5. Para o labor realizado a partir de 5 de março de 2009. Considera-se fato gerador das contribuições previdenciárias decorrentes de créditos trabalhistas reconhecidos ou homologados em juízo, a data da efetiva prestação dos serviços. Sobre as contribuições previdenciárias não recolhidas a partir da prestação dos serviços incidem juros de mora, e, uma vez apurados os créditos previdenciários, aplica-se multa a partir do exaurimento do prazo de citação para pagamento, se descumprida a obrigação, observado o limite legal de 20%, artigo 61, parágrafo 2º, da Lei nº 9.430 de 96. 6. O imposto de renda decorrente de crédito do empregado recebido acumuladamente deve ser calculado sobre o montante dos rendimentos pagos, mediante a utilização de tabela progressiva resultante da multiplicação da quantidade de meses a que se refiram os rendimentos pelos valores constantes da tabela progressiva mensal correspondente ao mês do recebimento ou crédito, nos termos do artigo 12, a da Lei nº 7.713, de 22 de dezembro de 1988, com a redação conferida pela Lei nº 13.149 de 2015. Observado o procedimento previsto nas Instruções Normativas da Receita Federal do Brasil. Súmula número 369 do TST. Dirigente sindical. Estabilidade provisória. 1. É assegurada a estabilidade provisória ao empregado dirigente sindical, ainda que a comunicação do registro da candidatura ou da eleição e da posse seja realizada fora do prazo previsto no artigo 543. Parágrafo 5º, da CLT, desde que a ciência ao empregador, por qualquer meio, ocorra na vigência do contrato de trabalho. 2. O artigo 522 da CLT foi recepcionado pela Constituição Federal de 1988. Fica limitada, assim, a estabilidade a que alude o artigo 543, parágrafo 3º, da CLT a 7 dirigentes sindicais e igual número de suplentes. 3. O empregado de categoria diferenciada eleito dirigente sindical só goza de estabilidade se exercer na empresa atividade pertinente à categoria profissional do sindicato para o qual foi eleito dirigente. 4. Havendo extinção da atividade empresarial no âmbito da base territorial do sindicato, não há razão para subsistir a estabilidade. 5. O registro da candidatura do empregado a cargo de dirigente sindical durante o período de aviso prévio, ainda que indenizado, não lhe assegura a estabilidade, visto que inaplicável a regra do parágrafo 3º do artigo 543 da Consolidação das Leis do Trabalho. Súmula número 370 do TST. Médico e engenheiro. Jornada de trabalho. Leis números 3.999 de 1961 e 4.950, a de 1966, tendo em vista que as leis número 3.999 de 1961 e 4.950, a de 1966 não estipulam a jornada reduzida, mas apenas estabelecem o salário mínimo da categoria para uma jornada de 4 horas para os médicos e de 6 horas para os engenheiros. Não há que se falar em horas extras, salvo as excedentes à oitava, desde que seja respeitado o salário mínimo, horário das categorias. Súmula número 371 do TST. Aviso prévio indenizado. Efeitos. Superveniência de auxílio-doença no curso deste
A projeção do contrato de trabalho para o futuro, pela concessão do aviso prévio indenizado, tem efeitos limitados às vantagens econômicas obtidas no período de pré-aviso, ou seja, salários, reflexos e verbas rescisórias. No caso de concessão de auxílio-doença no curso do aviso prévio, todavia, só se concretizam os efeitos da dispensa depois de expirado o benefício previdenciário. Súmula número 372 do TST. Gratificação de função. Supressão ou redução. Limites. 1. Percebida a gratificação de função por 10 ou mais anos pelo empregado, se o empregador, sem justo motivo, revertê-lo a seu cargo efetivo, não poderá retirar-lhe a gratificação tendo em vista o princípio da estabilidade financeira. 2. Mantido o empregado no exercício da função comissionada, não pode o empregador reduzir o valor da gratificação. Súmula número 373 do TST. Gratificação semestral. Congelamento. Prescrição parcial. Tratando-se de pedido de diferença de gratificação semestral que teve seu valor congelado, a prescrição aplicável é a parcial. Súmula número 374 do TST. Norma coletiva. Categoria diferenciada. Abrangência. Empregado integrante de categoria profissional diferenciada não tem o direito de haver de seu empregador vantagens previstas em instrumento coletivo no qual a empresa não foi representada por órgão de classe de sua categoria. Súmula número 375 do TST. Reajustes salariais previstos em norma coletiva. Prevalência da legislação de política salarial. Os reajustes salariais previstos em norma coletiva de trabalho não prevalecem frente à legislação superveniente de política salarial. Súmula número 376 do TST. Horas extras. Limitação. Artigo 59 da CLT. Reflexos. 1. A limitação legal da jornada suplementar a 2 horas diárias não exime o empregador de pagar todas as horas trabalhadas. 2. O valor das horas extras habitualmente prestadas integra o cálculo dos haveres trabalhistas, independentemente da limitação prevista no caput do artigo 59 da CLT. Súmula número 377 do TST. Preposto. Exigência da condição de empregado, exceto quanto à reclamação de empregado doméstico, ou contra micro ou pequeno empresário, o preposto deve ser necessariamente empregado do reclamado. Inteligência do artigo 843, parágrafo 1º, da CLT, e do artigo 54 da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006. Súmula número 378 do TST. Estabilidade provisória. Acidente do trabalho. Artigo 118 da Lei nº 8.213 de 1991. 1. É constitucional o artigo 118 da Lei nº 8.213 de 1991, que assegura o direito à estabilidade provisória, por período de 12 meses após a cessação do auxílio-doença ao empregado acidentado. 2. São pressupostos para a concessão da estabilidade o afastamento superior a 15 dias e a consequente percepção do auxílio-doença acidentário, salvo se constatada após a despedida, doença profissional que guarde relação de causalidade com a execução do contrato de emprego. 3. O empregado submetido a contrato de trabalho por tempo determinado goza da garantia provisória de emprego, decorrente de acidente de trabalho, prevista no N no artigo 118 da Lei nº 8.213/91. Súmula número 379 do TST. Dirigente sindical. Despedida. Falta grave. Inquérito judicial. Necessidade. O dirigente sindical somente poderá ser dispensado por falta grave mediante a apuração em inquérito judicial. Inteligência dos artigos 494 e 543, parágrafo 3º, da CLT. Súmula número 380 do TST. Aviso prévio. Início da contagem. Artigo 132 do Código Civil de 2002. Aplica-se a regra prevista no caput do artigo 132 do Código Civil de 2002 à contagem do prazo do aviso prévio, excluindo-se o dia do começo e incluindo o do vencimento.